Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui contar pra vocês, não é um resumo, é mais uma conversa mesmo pra eu contar pra vocês como foi o final desse ano. Eu gravei muita coisa, mas assim, eu gravei como tava a minha cabeça no momento. Eu tava muito feliz, muito eufórica, e aí algumas coisas acabaram ficando meio desencontradas, assim, ou não fez uma conexão suficiente. Então tem dias que eu tô tentando editar esse vídeo, mas eu tava assim, não tá legal, precisa de uma conversa aí. E aí aqui estou eu. Essa reta final de 2025 aconteceram muitas coisas, e foram coisas boas, graças a Deus, porque assim, pense num aninho de perrengue, gente, um aninho que, olha, desafiador. E aí começou ali no meio de dezembro, mais ou menos, eu tive uma apresentação de tecido acrobático. E foi muito legal, foi muito divertido, né? E assim, eu não posso falar pra você que eu não pensei em desistir, porque assim, ao mesmo tempo eu estava desenvolvendo meu TCC, né? Eu não posso dizer assim que eu não pensei em desistir, porque passou pela cabeça, mas eu já pensava assim, cara, mas eu já passei por tanta coisa, agora na parte legal eu vou desistir. Eu falei, não, não posso desistir agora, assim. Mas, assim, no fundo, ainda ficava assim, a pior das alternativas. Se eu achar que não vai dar, eu desisto no dia, assim. Mas fui treinando, continuei treinando, pensando sobre, escolhi minha música. E assim, foi bem legal. Foi uma atividade assim que eu quebrei um medo meu também, porque assim, eu nunca tinha apresentado nada sozinha, nada. Eu ia apresentar o TCC na semana seguinte da apresentação do tecido, né? Mas assim, quando eu era na escola, criança, assim, sempre fui muito tímida, principalmente na minha infância, né? E aí, a minha primeira apresentação do tecido foi num trio, a segunda foi numa dupla e a terceira foi eu sozinha. Então, assim, foi só diminuindo, né? Parece que foi me preparando pra isso. E eu tava. Isso era outra coisa que me botava mais pressão, né? Porque eu ficava, cara, se você tá em dois e alguém erra, simplesmente você perde o foco ali, você perde a atenção o público começa a assistir a outra pessoa que tá desenvolvendo, né? Só que se você é você sozinha, cara, se você erra algo, fica mais aparente, mas ao mesmo tempo o público não sabe o que você vai fazer. Então você pode, se você não se complicar tanto, né? Se você, por exemplo, não ficar preso que precisar de ajuda de terceiros, né? Você pode enrolar e inventar qualquer coisa ali que dá certo, né? E eu tava muito nessa. Foi muito legal ter minhas amigas lá me assistindo. Foi a primeira vez que eu tive convidados, inclusive, porque final do ano aqui é bem complicado para mim e pro Guilherme. Além de trabalhar no trabalho dele normal, ele trabalha também como Papai Noel. Então, assim, Natal na porta e ele trabalhando, sabe? Literalmente. Mas foi isso. E aí pula para a semana seguinte, que foi a minha apresentação de TCC. Foi muito legal que eu apresentei no mesmo dia que meus colegas. Fui a última a apresentar de 3 pessoas, né? A minha outra colega que defendeu esse ano também tinha defendido no dia antes. E aí foi isso, foi muito legal. E foi muito legal porque a gente fechou, assim, os 3 com nota máxima. E foi, assim, eu juro que eu não esperava em nenhum momento. Eu acreditava que eles tirariam a nota máxima, porque eu já tinha visto o trabalho deles. Mas assim, como eu sou uma boa impostora, né, e me saboto muito, não tava confiante, assim. E quando veio a nota 10, eu fiquei assim, cara, quase choro. Mas foi isso, foi muito legal, né? E aí no mesmo dia da apresentação de TCC, a gente fez um amigo oculto, assim, eu e minhas colegas. Se ela fosse... Botou música. O pior sonho dela. Misericórdia. Ela seria impressão digital 360. Se ela fosse uma figurinha, ela seria. É a Vicky. É a Vicky. É severo. É você. E aí a gente fez uma janta de Natal, né? Porque assim,
só uma delas que mora aqui, né, e que pretende ficar aqui. As outras todas, no dia seguinte, já ia viajar para casa dos familiares para passar as festas de final do ano. Então, assim, tinha que ser no mesmo dia, sabe? E aí foi isso, foi bem legal. A gente fez esse amigo oculto, que tinha muito tempo que eu não participava, que eu já tinha falado assim, cara, não brinco mais de amigo oculto, porque as outras vezes tinha sido traumática para mim. E aí elas acabaram me convencendo, eu participei, foi tão legal, minha amiga me tirou. E ela foi tão detalhista em tudo, assim, ela fez uma caixinha de presente pra mim com algumas coisas que ela já tinha pegado, assim, em conversas aleatórias que eu falava que gostava ou que queria. E aí ela fez também uns adesivos meus, personalizados, muito fofinho, assim, fez alguns também da gente juntas. E aí foi isso, assim, né? Foi bem legal, a gente comemorou o dia junto, assim, todas tentando absorver o que tinha acontecido, porque acabou que todos os meus amigos dessa turma, né, que apresentaram agora, teve alguns que não apresentaram, né, mas todos da minha turma que apresentaram agora final de ano, nós todos passamos com a nota máxima, assim, foi muito legal, assim, nossa, foi muito massa, gente, passar com a nota máxima, assim, foi demais. Eu ainda não consigo falar quando eu penso nisso, sabe? Porque dá vontade de chorar até. Foi muito difícil, ainda mais pelo tema do meu TCC, que é mais delicado, né? Inclusive, no primeiro vídeo que eu postei, uns amigos pessoais meus falaram que sentiu falta de falar um pouco sobre o curso que eu fiz, o TCC que eu tava fazendo, mas eu não vou fazer isso agora. Se vocês quiserem que eu faça, aí vocês me avisam que eu posso gravar um vídeo só falando sobre isso, né? Mas assim, só para dar um resumo rápido, eu fiz faculdade de design, né? E eu desenvolvi um livro como TCC, né? E aí foi muito legal, gente. Foi muito legal essas coisas todas. Finalizamos esse dia e aí eu fiquei mais leve. Gente, que relaxamento, assim, ó. A vida começou a ser gentil comigo, assim, de graça. Eu fiquei muito tranquila e aproveitei para organizar tudo que tinha ficado atrasado. Por exemplo, né, a casa estava muito bagunçada, eu não tinha conseguido fazer a decoração de Natal, né, e eu aproveitei esses dias para fazer tudo, assim, foi quase no dia do Natal eu decorando, né. E aí, fiquei absorvendo isso, como o Guilherme trabalha, né? No dia do Natal, ele chegou em casa, faltava tipo 10 minutos para meia-noite. Mas eu aproveitei, arrumei tudo, fiz comidinhas pra gente, né? E aí eu fiquei, até esperar ele chegar, eu fiquei decorando uns enfeites de cerâmica que eu tinha feito na aula de cerâmica também, né? Eu fiz cerâmica de alta temperatura, né? Junto com o TCC, né, na faculdade. E aí eu tava com esses enfeites que eu não tinha pintado ainda, e aí eu aproveitei para pintar, foi um processo bem gostoso, bem relaxante, assim. E aí foi assim meu Natal, né? Depois a gente aproveitou que tava mais tranquilo, que o Guilherme tinha terminado os trabalhos dele. Ele pegou uns dias de férias e a gente aproveitou para ir pra praia várias vezes. Fomos pra praia várias vezes e foi muito gostoso, muito calor aqui no verão, as praias estavam lindas. Tem umas praias específicas que eu não gosto muito porque fica muito lotada, né? Mas aí a gente procura sempre as mais tranquilas e aí eu gravei um pouco. Nossa, tá um paraíso isso aqui, hein?
E aí chegou a tão esperada virada do ano, e aí a gente ficou em casa, fez uma ceia também aqui. Um casal de jovens idosos, né? Quando deu 8 horas da noite, a gente já tava comendo. Eu falei, vamos ver a queimada dos fogos, porque eu quero ver esse ano. Eu acho que eu nunca tinha visto. Eu tinha visto um ano que eu cheguei aqui. E aí a gente foi, e foi assim nosso ano. E nosso ano não, né? Nosso dezembro, nosso final do ano. Esse ano eu pretendo aparecer mais vezes por aqui, porque eu quero ter aqui como uma lembrança das coisas que eu já vivi, que eu vou viver. E é isso, eu queria só vir contar pra vocês. E eu quero aproveitar e desejar um feliz 2026, que vocês estejam sempre cercados de pessoas que você gosta, que você consiga fazer suas coisinhas que você deseja fazer, que realize seus sonhos. Obrigada!